salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as últimas informações do Gigante da Colina. Meia ofensivo, Javier Ruiz foi oferecido para o Vasco, isso mesmo, torcedor vascaíno. Além de Javier Ruiz, Alan Lescano e também Lorenzo Scipione foram outros jogadores da Argentina que foram oferecidos ao Vasco, né? O mercado argentino está agitando os bastidores de São Januário. É o principal mercado onde o Vasco vai em busca de reforços, né? E é da onde que o Vasco tirou, né, Pablo Verrete, da onde o Vasco tirou o Ansfosa, da onde o Vasco tirou o Orediano, entre outros jogadores. Uns deram certo, como o nosso Pablo Verrete, nosso centroavante, matador, nosso pirata, né? Que é responsável por nada mais, nada menos que mais de 70% dos gols do Vasco nessa temporada de 2025, um dos artilheiros do Brasil, né? Para ser sincero, para ser exato, o Pablo Verrete é o artilheiro do Brasil nessa temporada de 2025, é o primeiro aí no Campeonato Brasileiro. O Verrete é o vice-artilheiro do Brasileirão. Isso é só para vocês verem como que o mercado argentino agita aqui, né, em São Januário, e também agita os bastidores da maioria dos clubes aqui do Brasil, né? A maioria dos times sempre tem um estrangeiro da Argentina, ou que joga, no mínimo aí, ou de titular ou até no banco de reserva, tem que ter um jogador argentino. Javier Ruiz, jogador do Independente, que está emprestado ao Barracas, tem seu contrato encerrando dia 30 desse mês de junho e foi oferecido ao Vasco. Javier Ruiz no Barracas Central tem cerca de 27 jogos, 3 gols e 4 assistências jogando pelo time do Barracas Central. Números que não enchem os olhos, né, para ser sincero, mas é um jogador que tem apenas 20 anos de idade, avaliado em 2 milhões de euros no Transfermarkt, um valor que eu acho que não seria o problema, no caso aí do Vasco, tentar contratá-lo, né, para trazer, para jogar aqui no Gigante da Colina, até porque o Vasco deu quase 3 milhões de euros no Lloyd. Aí você vai me perguntar se isso é parâmetro. Para mim é sim. O Vasco deu 3 milhões de euros em Lloyd Augusto, um jogador que nunca foi vendido para nenhum outro clube, né? Um jogador que sempre saiu de graça dos seus clubes. O Vasco fez um investimento altíssimo. O porquê não trazer um jogador mais barato e com mais qualidade que o Lloyd, né? Como no caso de Javier Ruiz, um jovem de 20 anos que tem um potencial gigantesco, até mesmo no caso, se o Vasco querer aí revender ele no futuro, o Vasco pode estar lucrando, né? 2 vezes mais aí do que pagou, né? Comprou por 2 milhões de euros, pode vender facilmente por 4. É assim que funciona e a gente sabe como é que é o mercado do futebol, né? O Vasco conseguiu comprar o Pedro Raul por 2 milhões. Na época, né, que o Pedro Raul veio do Goiás aqui para o Vasco, o Pedro Raul era artilheiro do Brasileirão. O Vasco conseguiu vender o Pedro Raul depois pelo dobro, né? Se eu não me engano, o Pedro Raul foi vendido aí por quase 3 milhões, aí, 4 milhões de euros, né? Ou eu estou equivocado, o Vasco pagou 1 milhão pelo Pedro Raul, 1 milhão de euros, e acho que vendeu por 2 e alguma coisa, se eu não me engano. Eu sei que foi pelo dobro aí que o Vasco vendeu o Pedro Raul para o Toluca, do México, e a gente vê que o futebol, às vezes dá para a gente fazer essas loucuras, né? Investir em jovens atletas. Amanhã ou depois, se não der certo, você consegue revender aí, no mínimo, pelo valor que você investiu. Mas se você for competente, né, coisa que essa diretoria não tem,
Mas eles conseguiram vender o Pedro Raul, né? Então a gente também não pode duvidar quando se fala em revenda. Dá sim para você investir e depois tentar revender, caso não der certo, né? Um jogador de 20 anos, Javier Ruiz, que tem seu contrato encerrando agora dia 30 com o Independente argentino. O Independente ofereceu o jogador para o Vasco, né? Então a situação aí da negociação está nas mãos aí da diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco já avalia o perfil do jogador, né? Para ver se encaixa, né, com o orçamento do clube, e também até mesmo o que eu acabei de citar aqui, em questão de uma eventual revenda, se vale a pena investir 2 milhões de euros em Javier Ruiz ou não, né? Agora tá tudo aí na mão do Vasco. Outro jogador, né, que o Vasco pode estar trazendo, como citei aqui, Alan Lescano, que foi oferecido, e também Lorenzo e Scipione, são jogadores aí que foram oferecidos para o Vasco. Também Vitor Sá, ex-Botafogo, é um jogador que o Vasco já foi atrás, né, no início do ano, como eu falei aqui dele no vídeo de ontem. Vitor Sá é outro jogador que pode reforçar o Vasco nessa janela do meio do ano. Vitor Sá jogando no Krasnodar da Rússia, desde o ano passado, né? Vitor Sá saiu, mas conseguiu ainda ser campeão, né? No caso aí, pelo Botafogo da Libertadores, né? E Vitor Sá está no Krasnodar, um clube russo. Vitor Sá vem jogando muito nesse time russo, só que o problema é que Vitor Sá não tem a sua família perto, né? No caso, seu filho mora aqui no Rio de Janeiro, e Vitor Sá sempre quando dá vem visitar seu filho, e ele não está satisfeito em ficar longe da família, ele quer voltar aqui para o Rio, e o Vasco pode se beneficiar, né, da vontade do jogador de estar insatisfeito de estar jogando na Rússia, né? Vitor Sá, que é um jogador que também está avaliado aí no mesmo valor que o Vasco comprou o Lloyd, né, em 3 milhões de euros. Seria aí também viável para o Vasco tentar contratar Vitor Sá, que no Krasnodar tem aí números interessantes, né? 42 jogos, cerca aí de 8 gols e também 10 assistências. É um jogador que entrega muitas assistências, né? Números aí altíssimos. Eu acho que o Vasco poderia também investir facilmente no Vitor Sá. E também não é só questão de investir. Às vezes quando você faz uma revenda no caso não, né? Quando você faz uma venda, assim como o antigo executivo do Vasco, Marcelo Matos, Alexandre Matos, né, quer dizer, perdão, fez a venda, né, do PEC para o La Galaxy, que joga a MLS. Na época, o executivo Alexandre Matos vendeu o PEC por mais de 50 milhões de reais e botou no contrato algumas metas aí, né? Caso o PEC batesse, o Vasco também iria ganhar dinheiro, né? E uma dessas metas foram alcançadas esses dias, né? O PEC fez 2 gols no campeonato da MLS pelo La Galaxy e completou a marca de 25 gols marcados com a camisa do La Galaxy. E agora o Vasco vai receber 250 mil dólares pelos gols feitos pelo Gabriel Peck. 250 mil dólares, cerca de 1.300.000 o Vasco vai receber pela marca de 25 gols marcado pelo Gabriel Peck, que a torcida do Vasco tem muita saudade dele, né? Inclusive eu gosto muito do futebol do Gabriel Peck, é um menino abençoado, e com certeza amanhã ou depois ele vai estar jogando na Europa, né? Num futebol aí um pouco mais competitivo, em algum clube grande. Gabriel Peck merece, porque
Esse joga muita bola e agora tá trazendo retorno aí pro Vasco, né? O Vasco vai embolsar 1.300.000 pelos 25 gols marcados pelo Gabriel Peck e graças ao antigo contrato da venda, né, que Alexandre Matos fez, né, do Peck, vendeu o Peck por cerca de 50 milhões de reais para o La Galaxy, botou essa cláusula aí, né, no contrato, botou essas metas aí a ser alcançada, né, e o Peck bateu essa meta e o Vasco tem direito a receber esses 250 mil dólares, que é muita grana aí, que vai ajudar muito no cofre do Vasco. E agora tem, né, um novo profissional vindo para trabalhar no cargo de executivo, Admar Lopes, que vai estar responsável pelas contratações e também pelas renovações de contrato dos jogadores do Vasco. O Vasco que está de férias, né? O Vasco só volta dia 23 de junho. E agora a gente fica aí, né, sempre analisando os possíveis contratados aí, né, e também a situação das renovações. Admar Lopes já tem data prevista, né, para vir aqui para o Rio de Janeiro, comandar aí o futebol do Vasco. Um futebol um departamento de futebol, né, que está tendo aí uma reformulação. O departamento de futebol está sendo reestruturado, novos profissionais podem vir, né? O CEO do Vasco, esses dias, né, tentou contratar o Rodrigo Weber do Atlético Mineiro, gerente do Centro de Informações, para vir ser o novo scout do Vasco, né? Novo head scout do Vasco. Então, tem muitos profissionais aí que estão na mira do Vasco, né, para vir participar aí, né, do departamento de futebol do Vasco, e outros que, na minha opinião, também deveria sair, né, como no caso aí Daniel Félix, que é o manda-chuva aí do departamento físico do Vasco, e também o próprio Felipe, né, que tem um cargo aí de diretor técnico. São dois aí, para mim, que deveria sair e dar lugar a profissionais capacitados para o Vasco conseguir aí fazer uma reestruturação aí de departamento de futebol decente, com profissionais capacitados, né, profissionais que com certeza iria contribuir muito aí, né, para o crescimento do Vasco e também para a estrutura do futebol aí ficar bem legal, ficar bem bacana, para receber novos reforços e também para não ter dor de cabeça aí, como vem tendo, né, nas renovações de contrato de jogadores, né? Léo Jardim, Paulinho, Jair, Puma Rodrigues, entre outros jogadores que a gente vê a dificuldade que é, né, para renovar. Admar Lopes, a princípio, vem para apagar incêndio, né? Vai vir aí para resolver essa questão de renovações e depois vai contratar, vai trazer reforços. E um desses nomes aí que eu citei pode ser aí possíveis reforços do Vasco, né? Tanto Alan Lescano, Lorenzo Scipione, como Javier Ruiz, Vitor Sá, entre outros jogadores, né, que já foram oferecidos, entre outros jogadores que o Vasco tem interesse. E a cada dia vai saindo mais nome, né? Agora que abre essa principal janela do meio de ano, a gente tem que ficar ligado aí, né? Porque tem mais jogadores aí que o Vasco pode estar fazendo proposta e mais jogadores que pode ser oferecido aí para ser jogadores do Vasco, né? Então, a gente vai trazendo aí todas as informações aqui no canal, tudo que sair a gente traz aqui e informa vocês, beleza? E é isso, nosso vídeo chegou ao final, obrigado por ter assistido, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito, se você é inscrito, muito obrigado também, e obrigado por ter assistido até o final, né? E tamo junto aí, fiquem com Deus, saudação vascaína.